Provavelmente você ou alguém próximo já viu alguma propaganda da Laserfest ou já ouviu falar. Promessa de depilação definitiva, lojas espalhadas por shoppings, preços chamativos e promoções que pareciam boas demais para ser verdade. Por muito tempo a marca passou a imagem de sucesso, confiança e crescimento acelerado. Mas o que ninguém imaginava é que por trás dessa vitrine bonita estava se formando um dos casos mais comentados do Brasil envolvendo golpes, prejuízo milionário e investigação policial. Clientes pagando por pacotes que nunca foram realizados, unidades fechadas de uma hora para outra, funcionários sem receber, investidores descobrindo que o dinheiro simplesmente desapareceu. O escândalo cresceu tanto que foi parar no Fantástico, envolveu bloqueio de milhões, suspeita de investimento ilegal e até rumores de que o dono da empresa teria fugido do país. E o mais bizarro, gente comum, famílias inteiras, pessoas que só queriam um serviço simples, todas ficaram no prejuízo. No vídeo de hoje a gente vai entender como que a Laserfest saiu do auge absoluto para um colapso completo, quais denúncias vieram à tona e o que se sabe até agora sobre o paradeiro do dono. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Talvez você já tenha se deparado com alguma publicidade, ou pelo menos ouvido falar, da Laserfest. A empresa é bastante conhecida principalmente entre o público feminino. É muito comum, ou era pelo menos, encontrar uma de suas franquias espalhadas pelos shoppings de todo o país. O que diferencia a nossa clínica é que utilizamos o laser de diodo, que é um laser que atende todos os fototipos, desde a pele clara até a pele escura. O problema é que a empresa, criada em 2018, acabou entrando no radar da polícia em 2025. E ao que tudo indica, muita gente saiu prejudicada nessa história, incluindo investidores e clientes. O caso, a empresa se vendia como algo totalmente diferente quando o assunto era depilação, e a mulherada ficava animada com a proposta apresentada pela marca. Uma depilação eficiente e barata, feita a laser, prometendo eliminar os pelos desde a raiz. Para completar, eles ainda estampavam Márcio Garcia como garoto propaganda da empresa. Para que uma depilação a laser seja eficaz, na maioria das vezes, se não todas as vezes, se eu não estiver falando bobeira aqui, é necessário mais de uma sessão. E geralmente esses locais trabalham com pacotes. E com a Laserfest não era diferente. E ao que tudo indica, eles até pareciam fazer um bom trabalho. Mas como a empresa que poderia ser uma referência no segmento passou a ser conhecida como uma empresa golpista? Bom, a situação começou a piorar em 2024, quando muitas pessoas começaram a reclamar da Laserfest no Reclame Aqui. As reclamações estavam ligadas a diversas coisas, como pacotes de depilação que não foram realizados, pessoas que pagaram os pacotes, mas não fizeram o serviço porque a unidade foi fechada, cobranças indevidas, contratos cancelados, além do fato de não realizarem o reembolso nessas situações. Como vocês viram, eram problemas em diversas situações e os clientes passaram a se sentir enganados. Alguns chegaram a registrar boletim de ocorrência por estelionato. E não foram só os clientes que reclamaram, os funcionários também, por conta de demissões em massa e do não pagamento de direitos trabalhistas. Eles começaram a parcelar vale alimentação do funcionário, por exemplo. Eu disse, nossa, mas uma empresa tão grande, né? Parcelar a alimentação, mas tudo bem. Aí o primeiro impacto foi quando eu recebi uma ordem dizendo, um aviso, né, que a unidade fazia mais de 7 meses que não era pago o aluguel. Até o início de 2025, a empresa já contava com quase 39 mil reclamações no Reclame Aqui. Com isso, algum tempo depois, em abril de 2025, o cerco se fechou de vez. E a Justiça de Defesa do Consumidor do Distrito Federal determinou o bloqueio de 28,2 milhões da rede e de um sócio, além da suspensão das atividades no Brasil e também no exterior. A empresa não podia mais realizar novas vendas de pacotes, manter perfis ativos nas redes sociais, nem seguir com o domínio oficial ativo. Caso não cumprissem, a multa prevista era de R$5 mil por dia. Essa proibição aconteceu principalmente porque, mesmo com unidades fechadas e com todo o rolo acontecendo, a empresa continuava vendendo pacotes e serviços. Em junho, a empresa tentou entrar com um recurso, porém ele foi negado, seguindo sem poder oferecer ou vender serviços em todas as unidades, tendo ainda que comunicar nas redes sociais o encerramento das atividades. Repercussão. Por ser uma empresa tão conhecida, o assunto acabou viralizando nas redes sociais. Resgataram um vídeo de David Jonatas dos Santos Pinto,
que seria o sócio administrador, o dono da empresa, falando sobre o negócio, sobre como eles davam suporte total, ofereciam treinamento e tudo mais para os franqueados terem sucesso. Mas é triste, né, perceber que várias pessoas acabaram perdendo dinheiro por confiar nessas palavras, tanto os clientes quanto os franqueados, que acabaram tendo que fechar as portas. Segundo o G1, em novembro de 2025, a empresa já estava com quase 50 mil reclamações. A matéria no Fantástico. Você sabe que um caso está ganhando bastante repercussão quando ela aparece no Fantástico, e foi exatamente isso que aconteceu com a Laserfest. Na reportagem foi mostrado que a empresa trabalhava com um esquema de venda de cotas. Com isso, ela passou a ser analisada pela chamada Comissão de Valores Imobiliários, e basicamente foi constatado que a empresa ofereceu investimentos de forma ilegal, sem autorização da CVM, e por esse motivo foi obrigada a suspender tudo, sob pena de multa. O esquema de venda de cotas da Laserfest chegou a ser analisado pela Comissão de Valores Mobiliários. O parecer afirmou que os contratos só poderiam ser ofertados mediante registro na CVM. Como esse registro não existia, a oferta deveria ser encerrada. O desrespeito a essa decisão geraria multa diária de R$100 mil. No dia 30, a matéria foi ao ar e trouxe à tona o relato de uma mulher que teria comprado uma cota da Laserfest. Segundo ela, no início, lá em 2020, quando abriu a franquia, estava tudo certo. Recebia mensalmente valores proporcionais ao lucro e à porcentagem que possuía da unidade. Caramba, parece até um esquema de pirâmide até, velho. Isso é louco. No começo, era tudo positivo. Sempre dava alguma coisinha. As unidades que eu tinha 3%, eu recebia 3% do lucro daquele mês. O que eu tinha 6%, eu recebia 6% do lucro daquele mês. Só que tempos depois tomou o golpe também e parou de receber os pagamentos. O problema é quando só começam a ter justificativas e não tem mais lucro nenhum. Ela contou que tentou vender sua cota de volta para a empresa, mas não conseguiu. Depois disso, tentou buscar justiça pelo Reclame Aqui, né, pelos meios que ela conseguiu aí. Porém, ao tentar resolver, só recebeu propostas da empresa que vinham com a condição de apagar as reclamações. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vendo para vocês aqui por X. Daí ele assim, não, tudo bem, a gente pode conversar, mas desde que você tire a reclamação do Reclame Aqui. Eu só consigo negociar mediante a sua retirada também do Reclame Aqui, tá, Paula? Para que a gente, né, siga aí nesse caminho amigavelmente. Além disso, passou a receber vídeos do presidente da Laserfest, David, dando desculpas sobre o motivo da situação estar daquele jeito. Vídeos que, segundo ela, eram enviados pela equipe dele e não diretamente por ele. O ano começou com inúmeras dificuldades para o varejo brasileiro. Desligamos mais de 30% do nosso quadro de colaboradores e fechamos 15 lojas. Em outros vídeos, ele continua lamentando. O IPCA subiu quase 12%, então a inflação vem numa crescente aí e isso impacta, né? Como ela não aceitou esse acordo, ficou no prejuízo. Ela calcula que perdeu cerca de R$1 milhão, contando o dinheiro dela e de familiares. Depois de 6 meses sem avanço nas negociações, a conversa acabou. A Paula estima um prejuízo de cerca de R$1 milhão, incluindo os investimentos do pai e do irmão. Tem também o caso de uma cliente que contou ter comprado um pacote quando estava grávida e nunca conseguiu realizar nenhuma sessão. Naquele momento dessa mudança, eu estava grávida e eu conheci a loja deles em Santos. Fechei um pacote com eles e na hora da venda é tudo lindo, né? Ela falou que eu conseguiria fazer a sessão depois, só que quando chegou a liberação médica, eles não marcaram nenhuma sessão. Como eu tava de pós-parto, eu tava muito estressada, eu falei, cara, eu prefiro perder esses R$500 pra não me irritar. E mais pra frente eu faço, em outra franquia. E pra piorar a situação, quando tentou contratar outro serviço, ela descobriu que estava com o nome sujo no Serasa por causa de parcelas que, segundo ela, a própria empresa mandou parar de pagar. Quando a atendente fez a minha análise de crédito, ela viu que o meu nome estava no Serasa e que a Laserfest tinha acionado todas as parcelas que eu não havia pago para o Serasa. Você colocava no banco, ele dava como boleto inexistente. Eu liguei para a empresa e pediram para eu cessar o pagamento naquele momento. Quando eu fosse fazer o primeiro tratamento, eu retomava o pagamento da sessão. Sobre o Márcio Garcia, bom, lembra que eu comentei que ele era o garoto propaganda da empresa? Então, no Fantástico, ele afirmou que também foi uma vítima de toda essa história, disse que nunca foi sócio da empresa e que em 2019 pediu desligamento da sua imagem da marca. Ou seja, qualquer coisa que ainda
ligue ele a Laserfest, como imagens ou vídeos, é de antes desse período. Na matéria, eles também colocaram o promotor da Justiça de Defesa do Consumidor para falar sobre o caso e sobre as denúncias que deram início ao processo de investigação. Notícias de várias ocorrências, tanto no Distrito Federal quanto no país todo. Entramos com uma ação civil pública pedindo que a empresa parasse de comercializar esses produtos, porque ela continuava comercializando, sabendo que não iria entregar o serviço. A empresa ela estava sendo orquestrada para lesar os consumidores e também lesar os dito franqueados, né? Já sobre o dono, existem suspeitas de que David possa ter deixado o Brasil para não acabar sendo preso. Inclusive, o promotor afirmou que não conseguiram apreender os 28 milhões porque ele teria desaparecido com todo o dinheiro. Mas quem poderia imaginar, não é? Foi conseguido apreender nem um centavo. Ele já tinha levado o dinheiro embora, tinha sumido com o dinheiro. Inclusive, ele já foi visto, né, no exterior por consumidor. Mas se a gente encontrar em alguma parte do mundo o dinheiro, esse dinheiro vai ser repatriado para o Brasil. A primeira loja da Laserfest foi em São José do Rio Preto e na cidade foi aberto um inquérito de estelionato com fraude eletrônica. David não deu nenhum sinal de vida nem para o Fantástico e até agora ficou por isso mesmo. A Laserfest não pode mais funcionar, muita gente saiu no prejuízo, desde clientes até quem comprou cotas, e aparentemente David já sabia do BO e fugiu com todo o dinheiro. Mas me fala aqui, né? Você conhece alguém da sua família, algum conhecido, algum amigo que pagou lá a sessão de depilamento da Laserfest, né? Normalmente a mulherada, né, costuma fazer isso. E ó, ficou a ver navios, não conseguiu completar aí as suas sessões? Eu conheço alguém muito próximo a mim, por sinal, tomou um prejuízo. É isso, né? Bom, comentem aqui e também deem sugestões para os próximos vídeos e algum caso polêmico, a gente conta a história aqui. Link do moletom tá aqui na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!